Oi, meu nome é Érica. Sou formada em Psicologia pela UENG Divinópolis e venho, por meio deste vídeo, falar um pouco da minha pesquisa de mestrado realizado na UFSJ de Divinópolis, sob orientação da professora Nádia Cristiane Lapan Botti. A pesquisa tem o título de Suicídio, Outras Mortes e a Desesperança entre Adolescentes. O principal objetivo da pesquisa foi compreender as relações entre níveis de desesperança e as representações do suicídio e outras mortes entre adolescentes estudantes de escolas públicas de Divinópolis, Minas Gerais. Partindo da pergunta: quais as relações entre níveis de desesperança e as representações do suicídio e outras mortes entre adolescentes estudantes de escolas públicas de Divinópolis? Optou-se, então, por realizar um tipo de estudo explicativo de delineamento descritivo, transversal, com abordagem qualitativa. O cenário foram 2 escolas públicas de Divinópolis, Minas Gerais. O estudo foi realizado em 2 etapas. Na primeira etapa, foi realizada a aplicação coletiva do instrumento BHS, Escala de Desesperança de Beck, em 270 adolescentes entre 15 e 19 anos. A segunda etapa foi realizada uma entrevista semi-estruturada, com 21 adolescentes de nível baixo de desesperança e 19 adolescentes de nível alto de desesperança. Os adolescentes foram divididos em nível baixo e alto de desesperança, sendo no nível baixo compreendido pelo score da BHS de nível mínimo e leve e no nível alto o score da BHS de nível moderado e grave. Assim, foi realizada a análise de conteúdo das representações sociais relacionadas aos níveis de desesperança. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da UFSJ com realização somente após a sua aprovação. Como resultados, observou-se a ideia de suicídio que reverbera julgamento moral, simplista e de causa e efeito, e a ideia de morte como um enigma, algo incógnito e inexplicável e que não é pensado. Além disso, a morte por suicídio como um impensado e a morte como uma expectativa positiva foi mais encontrada entre os adolescentes com alta desesperança. Já a morte por suicídio como uma ideia negativa, que reverbera a disponibilidade de ajuda, e a morte enquanto um acontecimento da vida inevitável e uma expectativa ambígua, foram mais presentes entre os adolescentes com baixa desesperança. Com base nos resultados, pressupõe-se que as representações sociais dos participantes e a desesperança podem estar relacionados, bem como a fase de vida, as vivências pessoais e sociais. O estudo trouxe contribuições para a compreensão da desesperança e as representações de morte e morte por suicídio entre adolescentes, mas é importante considerar que as conclusões foram obtidas a partir de entrevistas realizadas com um número reduzido de adolescentes. Além disso, variáveis pessoais e sociais, como o histórico pessoal do comportamento suicida e a vivência por meio do vínculo, não foram exploradas na análise, em relação à desesperança e às representações, apenas destacadas. Este estudo mostrou que pode ser positivo intervenções psicossociais em contexto escolar para problematização e reflexão entre os adolescentes sobre os mitos, tabus que cercam a temática, além de desmistificar pedidos e oferta de ajuda, e intervenções que estimulem a habilidade de identificar e expressar emoções.